Salve, salve, empreendedores e empreendedoras desse canal. Eu sou o Eric, criador e fundador do método A Receitas Vitaminas Energéticas. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como você precificar da forma correta os pastéis. E essa forma que eu vou te ensinar, você vai conseguir precificar o pastel, onde você vai ver custo, onde você vai ver o lucro do produto. Chega de estar precificando seus produtos de qualquer maneira, para que no final você só esteja dando de graça aí os seus produtos para as pessoas e não tá nem te dando lucro, não tá pagando as contas da tua empresa, tá? Então, no vídeo de hoje fica do começo ao fim, eu vou te ensinar tudo, a maneira correta de precificar os nossos pastéis em 2026. Vamos lá, como precificar o nosso pastel aqui em 2026? Primeiramente, a gente precisa saber quais os insumos que a gente usa para fazer esse pastel. Então, sempre a gente vai utilizar o markup, que eu sempre indico para vocês, onde o markup ele vai te mostrar o custo do produto, o lucro que você está tendo e ele está pagando também a tua despesa, beleza? Então, vamos lá, pastel. Para a gente fazer o pastel, a gente vai utilizar a seguinte receita. Eu tenho aqui já uma massa de pastel comprada, então eu estou com a massa pronta. Então, vou botar aqui, ó, massa. Se você for fazer a massa, então você vai ter que precificar primeiramente a massa que você vai fazer aí, tá? Eu, para ser mais rápido, vou utilizar aqui a minha massa pronta já. E vou fazer aqui também um pastel de queijo, tá? Então, vou usar a massa, queijo, o óleo que a gente precisa para fritar. E vou colocar aqui também alguns molhos que eu tenho aqui, alguns molhos aqui, beleza? Então, vou colocar aqui. Então, sabendo a nossa receita, a gente precisa utilizar colocar aqui no papel quais os insumos que a gente usa. E agora, para pegar o preço e ver a quantidade que a gente faz para poder fazer uma unidade desse pastel, beleza? Então, de R$1, de R$1,50 ou de R$2, beleza? Então, eu iria vender nesses preços aqui. Vamos primeiramente fazer um pastel grande, tá? Então, massa de pastel, eu compro aqui essa massa de pastel de R$10 com mais ou menos aí 12 massas, certo? 12 massas. O queijo, eu comprei aqui, eu tô com esse queijo aqui, ó, só para mostrar para vocês mesmo. Então, eu tô com esse queijo coalho aqui, 171 gramas e o valor R$ 6,86, tá? Então, o quilo tá de R$ 38,99, beleza? Essa informação é bastante importante. Então, o quilo tá de 30 vamos botar R$39, tá? O quilo de um queijo. E eu utilizei aí, no caso eu comprei aqui só 176 gramas. Mas o que importa é a quantidade, o valor do quilo do queijo, tá? O óleo aqui, eu tenho 1 litro de óleo, que tá saindo para mim por R$10 o litro de óleo. E aqui o ketchup, né, a maionese, o molho. A maionese eu compro 200 gramas. R$4, beleza? Então, eu tenho aqui a quantidade já de cada item, né, de cada insumo que eu preciso, o valor de cada um e a quantidade, beleza? Agora a gente vai para os cálculos. Primeiramente, a gente precisa saber o valor da massa de pastel. Então, sabendo que é R$10, R$10 com 12 massas, é só dividir 10 por 12. Então, cada massa vai sair para mim por 0,83 centavos. Então, boto aqui 0,83 centavos a massa, a unidade da massa. Beleza? Então, massa a gente já tem. O queijo a gente sabe que 1 quilo. Então, aqui na calculadora a gente vai colocar 1 quilo. A gente coloca 1.000, certo? Que é equivalente a 1 quilo. E sabe que 1 quilo é R$39. Só que a gente só vai utilizar aqui nesse nosso pastel, tá? O pastel grande, a gente vai utilizar aí e no caso você vai calcular a sua quantidade que você usa aí, tá? Mas pro meu exemplo aqui, vamos dizer que eu só coloque, sei lá, 50, vou botar 60 gramas de queijo nesse meu pastel, tá? Eu acho que 60 gramas tá uma boa quantidade aí, né? E se você quiser rechear mais, você coloca mais. Se você quiser rechear menos, coloca menos. E eu vou te explicar que o cálculo vai servir tanto para mais quanto para menos, tá? Então, na calculadora a gente vai colocar aqui, ó, o valor vai colocar os 1.000, que é 1 quilo, e vai colocar dividido por 0,060, tá? Como é que funciona aqui, Eric? A gente sempre vai utilizar as casas decimais correspondentes uma a outra, tá? Então, 1.000, né? Então, 1.000 aqui é equivalente a 1 quilo, só que eu vou utilizar só 60 gramas. Então, eu tenho que colocar aqui 0, que é equivalente a 1, o 0 daqui, e 60 gramas, tá? Que é equivalente a essas duas casas aqui. Se eu fosse utilizar 100 gramas de queijo, eu iria colocar, ó, 0, que é 0 para cá,
0,100, tá? Ó. Então, 0,100 iria com 1 quilo de queijo, eu iria fazer 10 pastéis, entendeu? Se eu utilizasse aqui 100 gramas de queijo. Porém, eu só utilizo 0,60 gramas de queijo, certo? Então, 60 gramas de queijo, eu consigo fazer aí, ó, 16 e sobra um pouquinho de queijo, mas eu consigo fazer 16 massas de pastel. Eu consigo fazer 16 pastéis com 1 quilo de queijo. Sabendo dessa informação, a gente vai pegar esse valor e deixar na cabeça, R$16, e agora a gente vai colocar o valor que é R$40, né? 39, no caso, dividido por 16, que é a quantidade. Então, ó, é 39 o valor do produto, né? Dividido por 16. Esse cálculo você sempre vai fazer para qualquer item que você for fazer aí no ramo alimentício, tá? Então, eu sei que essa quantidade de queijo é equivalente a R$2,43 aqui para mim. Então, queijo, eu vou colocar aqui R$2,43, certo? Perfeito. O óleo, agora, a gente vai fazer o mesmo cálculo, tá? Então, 100 equivalente a 1 litro de óleo. E qual é a quantidade que eu uso para fritar aqui, tá? Se a quantidade que eu uso for 1 litro, né? Se você for colocar uma grande, colocar numa máquina e colocou 1 litro, 2 litros, aí você vai colocar só equivalente ao total de 1 litro que você pagou. Se você utiliza 1 litro, então eu paguei aqui R$10 em 1 litro. Não é meu caso, eu vou colocar aqui para uma pequena escala, então eu coloco aqui mais ou menos ali 100 gramas, 120 gramas, 120 ml de óleo, tá? Porque são em ml, tá? Então, é o mesmo cálculo, 100 ml dividido por 0, lembra? E vou colocar 100 ml, que é equivalente aí a R$10, quer dizer, que é equivalente a 10, então vai sair cada litro, cada 100 ml de óleo vai sair R$1 para mim, quer ver? No caso, R$10, que é o valor que eu paguei, né? O valor que eu paguei, dividido por a quantidade que deu lá, no caso, 10, R$1. Então, coloco aqui R$1, perfeito? E agora a maionese, tá? A maionese aqui muito simples, mesmo cálculo. Agora, ó, passo importante. Se eu tenho aqui só 200 gramas de maionese, então eu coloco 0,200 dividido para a quantidade que eu uso lá, tá? 0,0, que sempre vai seguir a casa decimal, que no caso eu utilizo ali mais ou menos 20 gramas, 25 gramas de maionese dentro desse meu pastel grande. Então, 0,020 gramas. 10, certo? Então, vou pegar o valor que é R$4 dividido para 10 quantidades que eu faço, sai a 40 centavos aí a minha maionese. Então, aqui eu já sei todo o valor de cada item que eu tenho aqui, de cada insumo. Agora eu vou fazer o preço total aqui do meu pastel, tá? Então, ó, R$4,66. R$4,66, que é o valor bruto do meu pastel nesse meu cálculo aqui, nesse meu exemplo. Pastel grande, tá? Então, aqui no caso, para me ter R$4,66, se eu vender o pastel nesse valor aqui, eu tô literalmente jogando dinheiro fora. O pessoal faz muito isso, né? Vende as coisas, quer seguir o valor do mercado aí e vende o item que não está se pagando, que não está pagando nada, tá? Não está pagando nada. Agora a gente vai para o segundo passo aqui do nosso cálculo, que é saber o nosso ponto de equilíbrio dentro da nossa precificação. Eric, o que é o nosso ponto de equilíbrio? Cara, aqui você vai precificar, quer dizer, aqui você vai colocar no papel todas as suas despesas fixas e variáveis, tá? Tudo. Despesas com água, com energia, com aluguel, tá? Água, energia, aluguel, internet, vamos tá só por aqui, tá? Você vai colocar tudo aí na ponta do papel e da caneta, os seus custos fixos. Então, água, vamos dizer que eu pago aqui R$100 de água na minha empresa, tá? Exemplo, tá? Energia, vamos dizer que eu pago 150 de energia, aqui o aluguel eu pague R$300 de aluguel, e a internet eu pague aí R$50 de internet, beleza? Então eu sei que aqui eu tenho R$600 de despesa todo mês. Eu vendendo ou não vendendo, eu tenho que pagar isso daqui, tá? Nem que eu saia no negativo, nem que eu tenha que pegar dinheiro emprestado, vou ter que pagar isso daqui.
A minha empresa, para rodar, precisa desse valor. E o custo variável são todos os custos variáveis que você tem ao longo daquele mês. Então, vamos dizer que eu tenha custo aí com diária de algum funcionário, com algum maquinário quebrou, né? Então, aqui um M de maquinário, um insumo novo que eu fiz ali de uma produção nova, né? Botar uma produção aqui. Então, vamos dizer que de diária eu paguei R$100 na diária. De máquina eu paguei 150 de máquina. E aí de um novo insumo eu paguei R$100. Então eu sei que tenho R$350 aqui de custos variáveis. R$950 aí de despesa para pagar, tanto fixo como variável, certo? Aqui a gente está pegando nosso ponto de equilíbrio, você vai colocar aí para você seu custo aí. E aí, sabendo desse valor que eu tenho aqui, tá? Eu vou trazer aqui para nossa calculadora os 950. E aí eu vou fazer toda uma verificação de quantos itens eu vendo naquele determinado mês, tá? Então você vai pegar ali um mês mais fraco que você tem e vai ver, pô, eu vendi aqui nesse mês 100 itens, eu vendi aqui nesse mês 150, 200 itens. É que eu não sei qual é a quantidade que eu vendo por mês, cara, é de extrema importância você sempre guardar essas informações, tá? Tem alguns aplicativos que você vai, ou pode até ser no papel e na caneta, tá? Mas eu aconselho você a usar um PDV, é um sistema onde ele identifica as vendas, te passa o troco. Depois eu vou trazer até um vídeo sobre PDVs aqui, deixa aqui, comenta aqui, cara, eu quero um vídeo sobre PDV que eu vou te explicar tudo, tá? Mas é lá onde ele vai te mostrar o rastreio do teu estoque, o rastreio aí de quais as vendas que você fez, né, de decorrer daquele mês. Então, Eric, eu não tenho esses dados. Então, a partir desse mês que você está assistindo esse vídeo, você vai calcular, vai ver aí todos os itens que você vende decorrer daquele mês e vai pegar o total no final do mês aí. Pô, eu vendi nesse mês aqui 250 itens, 300 itens, tá? Isso em geral, não só de pastel, não só de, sei lá, de refrigerante que você vende, não, de todos os itens, beleza? Então, vamos dizer aqui de exemplo que eu vendo aqui 300 itens por mês. Vamos trazer agora para o cálculo. Que eu vendo 300 itens do decorrer do mês, eu vou pegar dividido por 300 itens que eu vendo. Então, meu ponto de equilíbrio nesse cálculo aqui seria R$3,16. Vou anotar aqui. Então, ponto de equilíbrio no caso aqui, R$3,16. Aí você vai saber o seu ponto de equilíbrio depois de fazer todo esse cálculo que eu te mostrei, beleza? Agora a gente vai para o último passo. Sabendo que meu custo para produzir o item é de R$4,66 e meu ponto de equilíbrio é R$3,16, é só agora eu colocar os R$3,16 que seria aí do meu ponto de equilíbrio mais meus R$4,66 para poder pagar aí meu pastel, eu teria que vender de R$7,82, mas calma aí, R$7,82. Só que se eu vender nesse valor aqui, eu não tô tendo lucro, tá? Eu tô pagando o produto, né? E o produto tá se pagando, eu tô pagando as minhas despesas, beleza? Só que eu não tô tendo lucro. E aqui que vem o terceiro ponto, que é o mais importante. É a gente colocar aqui o nossa margem de lucro, tá? E um ponto bem interessante sobre a margem de lucro eu vou te ensinar agora. Olha só, sobre outro conteúdo, eu peguei aqui outro papel que foi outro conteúdo que eu fiz aqui, que tá até no link na descrição, eu já te ensinei como usar o markup, tá? E especificamente para qualquer item que você tenha aí no ramo alimentício ou qualquer outro item que você queira, conteúdo tá aí na descrição, mas eu vou te mostrar aqui na prática como a gente faz aí o do pastel. Então, aqui, ó, é a nossa margem de lucro, tá? Aqui, para uma precificação, principalmente no ramo alimentício, uma margem de 40% é muito boa, tá? Uma margem boa é 35%, uma razoável é 30%, uma baixa é 25% e o limite que você tem que colocar aí é 20%, tá? Então, que eu quero deixar mais barato, pega uma margem de lucro de 20% aí para a tua empresa, tá? Então, vamos colocar aqui uma margem razoável nesse nosso pastel, que no caso 30% aí tá muito top, tá muito razoável aí, e que no caso a gente é só pegar o cálculo que a gente já fez e vai colocar igual, né, que é o valor que tem, vezes. E a gente vai pegar aqui, ó, tá vendo que do lado tem cada um tem o seu valor. Então, se você quer fazer uma margem muito boa de margem de lucro de 40%, você vai colocar vezes 1,67.
1,65 se quiser uma margem de 35%, 1,43 se quiser uma margem de 30%, 1,33 se quiser uma margem de 25% e 1,25 se quiser uma margem de 20%. Então, vou pegar aqui, como a gente falei, razoável, vezes 1,43 ou 1,43 centavos e teria que vender meu item aí, no caso meu pastel, de R$ 11,18. E muita gente vai falar o seguinte, Eric, não tem como eu vender um pastel nesse valor, cara. Tá muito alto o valor. E tem técnicas que você pode fazer para poder abaixar esse valor. Uma principal técnica é você... O principal ponto é você diminuir seus custos fixos e seus custos variáveis. Então, se você está pagando coisa demais aí, corta, tá? Corta gasto, tenta deixar mais enxuto possível aí a tua operação, tanto no custo fixo quanto no custo variável. Outra parte que eu não acho muito interessante, mas se der para você fazer, é procurar alguns insumos mais baratos, claro, mantenha a qualidade, mas que seja um pouco mais barato, diminui alguns custos aí dentro do item que você está fazendo. E outro ponto é você diminuir também um pouco mais a margem de lucro, claro, ter ainda um fôlego dentro do seu caixa e vai deixar o item mais barato aí. Muita gente precifica de forma errada, por isso que quando vai vender e precifica da forma certa, aparece dá esse susto de, eu tenho que vender o item de R$ 11 para poder tá pagando tudo aqui, claro, e isso aqui você vai estar pagando o próprio produto, você vai estar pagando os custos da sua empresa e ainda vai estar tendo uma margem de lucro boa, entende? Não é só você pegar um pastel que você calculou ali, está saindo por 5 e vender por 6, por R$ 7. Não, cara. Por isso que no final do mês você não vê lucro aí na sua empresa, entende? Então, essa é a forma correta de você precificar qualquer item, principalmente agora o pastel. Então, como eu te falei, tenta fazer alguns cortes aí na tua empresa, tenta precificar de uma forma mais correta para que você realmente tenha lucro ali no final do mês. Então, cara, se gostou desse conteúdo, segue, curte, compartilha e até o próximo.